nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, uma vez por outra eu tenho levado essa palavra que eu vou citar aqui agora, falar a respeito do nosso entendimento às coisas de Deus. Ela é muito mais séria do que aquilo que a gente possa imaginar ou entender. E o que nós vamos compartilhar aqui agora é uma exigência de Deus. Nós temos, uma vez por outra, um pregador diferente, não é? Às vezes um homem, às vezes uma mulher. Mas a palavra é a de Deus. Pode-se mudar aquele mensageiro que Deus chama, que Deus prepara para aquele momento, mas a palavra é única. É essa palavra que está nas Escrituras Sagradas, da qual nós cremos e confiamos que é a palavra de Deus. E quero firmar para os irmãos, como para mim mesmo, sabendo que cada um de vocês sabem muito bem, que sem essa palavra não podemos vencer nada. A Bíblia nos diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Nós não vamos falar sobre a palavra literalmente, mas nós vamos falar de uma doutrina que o Senhor traz a nós, que muitas das vezes passa despercebida da vida dos crentes. Nós, pelo lado humano e pelo lado cristão, nós desejamos ter aquilo que nos agrade, que nos supra, que nos mantenha, que nos dê a condição da caminhada. Mas nunca podemos esquecer que todo esse nosso desejo, e que Deus quer sim abençoar, nos trazer, Ele exige de nós uma posição. Queremos, e Deus tem para dar e tem prazer de nos conceder tudo o que a gente precisa. Seja na vida física terrena, seja na nossa vida espiritual. Deus exige da sua igreja, do seu povo, a gratidão. O agradecimento. Que vocês vão ouvir o significado perfeito. Vários conceitos para que a gente possa entender. Deus deseja isso. É Deus que quer pelo conceito do que é gratidão. Só uma palavrinha eu vou antecipar. Gratidão trata-se de reconhecimento. Lembra que tudo de antes que falamos, que desejamos, que queremos, e que Deus tem para dar e tem prazer em nos conceder, a gente deve reconhecer de Deus de uma forma de gratidão, que é a bondade e o amor de Deus para conosco. Não temos como fugir disso. Mas também nós vamos ouvir um pouco que a gratidão não está em só muito obrigado. É muito mais do que aquilo entendemos que Deus quer. A gratidão é Deus que exige, como uma forma de confiança, de uma declaração de confiança, de fé, reconhecendo aquele Deus que nos escolheu. Nós, como crentes em Jesus Cristo, filhos do Deus vivo, não podemos ter uma vida aleatória. Nós temos que ter uma vida de crente absoluta, leal, de fidelidade, a fazer a vontade de Deus. Querido, nós estamos ouvindo uma palavra sobrenatural, e a palavra de Deus, ela é sobrenatural, ela não é natural, ela não é do homem. E a gente tem que entender isso, para que ela não seja como uma leitura dinâmica, que se lê uma revista, um jornal, e depois você dispensa. A palavra de Deus é uma palavra indutiva, ela tem que nos induzir, ela tem que nos mudar, ela tem que nos revestir, ela tem que nos dar a direção perfeita. Quando nós cremos e confiamos e damos a maior atenção, é preciso a exigência de Deus, de mim como pregador nesta noite, mensageiro, e honrado por cuidar das ovelhas de Cristo, como de todos vocês. Nós somos
uma igreja única, a igreja de Cristo. Nós somos unicamente os santos de Deus, os escolhidos de Deus. Nós somos iguais. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, a mesma palavra. Nós somos essa única família verdadeira de Cristo. Aquele que crê, aquele que confia e aquele que sabe agradecer. Porque o maior gratidão, eu acredito que vocês vão concordar, para cada um de nós, é a nossa salvação. Lembrando que nós estávamos todos perdidos. Estávamos destituídos da glória de Deus por sermos pecadores, herdeiros do pecado de Adão e Eva. Nós estávamos todos afastados de Deus. Mas Deus nos trouxe a alegria da vida, que é o seu Filho Jesus Cristo, a graça do Senhor. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso é uma forma, é um grande motivo de agradecermos. Agradecermos vivenciando, com amor, com dedicação, com compromisso, declarando a Deus que é um verdadeiro escolhido, na prática, fazendo somente a vontade de Deus. Sempre lembramos que devemos dispensar aquele eu que existia em nós antes de aceitarmos Jesus. O egocentrismo não existe mais em nós, agora nós existe um Senhor, é Ele quem comanda, é Ele quem dirige, é Ele quem manda, é Ele que é a nossa vida eterna, é Jesus Cristo. Então nós temos que entender bem isso, e sermos sempre gratos a Deus, e Ele exige isso. Nós vamos ver, pela uma expressão do salmista, como ele declara de que forma devemos agradecer. É o que nós vamos nos avivar nessa noite. Porque eu acredito que vocês sabem muito bem, já trouxemos um outro dia uma palavra sobre isso, sobre gratidão. No Salmo 100, do verso 1 ao 5, está escrito assim. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Já está bem claro para nós, diante dessa leitura bíblica, desses 5 versos desse Salmo 100, que a gratidão está em nós servirmos, na adoração, no louvor da nossa vida. O louvor não está na nossa vida somente para pregar um microfone e expressar uma mensagem, uma melodia. O louvor não está somente pregar esse microfone para pregar a palavra de Deus. O louvar a Deus, o agradecer a Deus está naquilo que nós precisamos declarar com a nossa fé, na nossa dedicação, na nossa obediência, no nosso temor a Deus, nos nossos cultos que precisamos prestar a Deus, porque é Deus quem diz. Vocês lembram depois, se vocês quiserem recordarem, o Salmo 84 mostra do início ao fim, são os filhos de Corá que ali falam, a ação poderosa e gloriosa que tem dentro da igreja, no templo, na casa de oração. Hoje o mundo trabalha, queridos irmãos, para nos tirar da igreja. O que é que na igreja nós encontramos? Quando chegamos em primeiro lugar, o próprio Deus se encontra aqui, esperando a nós. Segundo, palavras dos céus
palavras perfeitas, direção maravilhosa para a nossa alegria, para a nossa felicidade, da nossa família, do nosso casamento, da nossa caminhada, diante de um mundo tão mau e ruim. Na casa de Deus nós encontramos isso. E uma outra coisa, como disse o salmista nesse Salmo 5, louvar, bendizer ao Senhor, adorar a Deus. E aí a gente vai para a parte B do texto que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 6, verso 33 de Mateus. A parte B. As outras coisas Ele faz por você. E é o que mais a gente precisa. Lembra do início? Que nós falamos que precisamos das coisas terrenas, materiais, espirituais. E tudo isso vem de Deus. É Ele a providência, é Ele o supridor, é Deus unicamente. Agora nós temos que lembrar da nossa gratidão a Deus nesse nosso comportamental diário, nessa nossa vida diária na caminhada. Se vocês lembram de toda a história quando Deus tirou aquele povo do Egito, lembre da história da qual Deus nos tirou também desse Egito. Deus preparou um lugar melhor. Lembra que a terra que Deus preparou para eles lá tinha um nome: terra que manava leite e mel. Coisa boa, coisa maravilhosa. Lembra da terra que Deus prometeu para nós hoje? Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter doença. Será que nós não podemos lembrar disso? Que a nossa gratidão tem que ser na prática de adoração? Voltando a falar do Salmo 84, o primeiro verso vai dizer uma coisa linda e maravilhosa: quão amável é o teu tabernáculo, Senhor. Será que esses jovens falaram isso e expressaram dessa forma? Por quê? Eles inventaram? Não, eles vivenciaram. Eles viveram isso na prática. Que na casa do Senhor ele ouvia aquilo que lhe dava vitória, aquele que lhe alegrava, que desmanchava a tristeza, que desmanchava a dor. Eles, quão amável o amor de Deus na casa de oração, onde Ele se faz presente. Não é assim que Jesus também disse? Mateus 18, 20? Quando 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, Ele está presente? Então esses jovens ouviram isso. E veja também o que eles disseram, se não me falha a memória, 91:10. Que ele vai dizer, ou é o 84:10, confira, pega aí 84:10, o Salmo 84:10, por favor. Para a gente não falar com algumas situações duvidosas. Pronto. Amém? Então veja, é o 84:10 mesmo. Ele mostra que mais vale um dia na casa de Deus. Preste atenção que valor esses servos deram à casa de Deus daquilo que ele vivia ali dentro, do que 1000 lá fora. O que é que tem lá fora, irmã Maria Zé dos Santos? O que é que tem lá fora, o que se vive lá fora? A senhora pode falar em uma palavra só, que pode estar em 5 letras. Morte. Mas não é verdade? Se você liga um jornal, você saber se falar de morte. Um dia desse, estava assistindo com o Valneiro, às vezes a gente assiste quando vai tomar café de manhã. Foi tanta morte que eu digo, Valneiro, vou desligar, não aguento mais não. Não aguento ver mais não. Agora, sabe morte aonde? Família, casamento, filhos. Um homem pegou 2 filhas e assassinou enforcada dentro do carro dele, com raiva da mulher. Isso é o que tem lá fora. Como nós não podemos ser gratos ao Senhor de grandes livramentos, de direções perfeitas, para que não aconteça conosco. Porque só quem pode nos livrar de uma situação dessa é Deus. E por que nós não agradecermos a Deus? Que Ele está em nós, em nossa vida, habita em nós, para nos dar esses livramentos. Foi muito mais, viu? Teve outros casos com criança.
Essas crianças, uma tinha 3 anos e a outra 5. Repara, matou enforcado, pai, as meninas, com raiva da mulher. Temos um inimigo que ele não pensa 2 vezes para aproveitar as brechas que se deixa. Então vejam, queridos, que nós não podemos vacilar. Então nós vamos entender a gratidão a Deus por ter uma casa de oração nos 4 cantos dessa terra, para que a gente possa se juntar, orar, ouvir a voz, a direção, porque a palavra de Deus é para nos direcionar para o caminho da vitória. Nós estamos igual aquele povo lá do Egito. Eles já caminharam, já terminaram a missão dele, agora é a nossa. Nós estamos caminhando em busca da nova Jerusalém. Ela está descendo, Jesus está descendo para pegar a igreja, para levar. E nós estamos subindo. O sistema daquela época era horizontal. Sair do Egito para Canaã. O nosso é vertical. Saindo dessa terra, subindo para Nova Jerusalém. Então é da gente refletir, entender perfeitamente a forma de gratidão. Queridos, os grandes estudiosos, eruditos da palavra de Deus, eles classificaram os salmos com vários gêneros literários, os salmos, não é? Onde os quais esses salmos estão, e ele quer enfatizar mais esses que buscaram esse aprofundamento dos estudos sobre os salmos. Eles chamam mais atenção de uma ênfase dos salmos da ação de graça, de gratidão, de agradecer. Eles estudaram isso e viram dentro desses salmos que uma grande parte era salmos de ação de graça, de gratidão, que é o que nós hoje precisamos viver. Talvez alguém aqui hoje, neste momento, chegou aqui e ainda não tomou seu cafezinho, mas sabe que quando chegar em casa tem lá o cuscuzinho, tem lá o cafezinho, providência divina, bênção dos céus, tudo são formas de graça que precisamos dar. Ação de graça, ação é atitude de agradecer, de reconhecer, de declarar a confiança em Deus. Então, queridos irmãos e amados, mas são poucos os salmos que podem ser classificados nesse gênero. Tudo isso, queridos irmãos e amados, porque nosso conceito de gratidão não condiga com a mentalidade dos autores bíblicos. Talvez não esteja sincronizada com esses que foram inspirados para escrever esses saltérios, esses poemas. Veja que no verso 4 está escrito assim: entrai por suas portas com ações de graça, gratidão, reconhecendo. Por que é que você está aqui agora? Apenas para cumprir uma religião? Ou você veio em espírito e verdade adorar a Deus? É o que a gente deve refletir profundamente. Eu não vim por força nem por violência. Nós viemos por fé, para adorar a Deus, porque nós fomos escolhidos como uma forma de gratidão, louvar, cultuar, celebrar a Deus. Como a igreja viva e dinâmica que nós somos. É o que a gente deve entender, porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe de que forma e de que maneira nós vamos adorar a Ele. Não é por pressão. Não é por força. É por uma forma de gratidão, de fé, de confiança, de reconhecer que só esse Deus é digno da nossa gratidão, por tudo que Ele tem feito por nós. Vocês lembram o Salmo 116, verso 12? Isso. Que darei ao Senhor por grandes benefícios que Ele tem feito. O que nós daremos? É uma palavra para não sair do coração da gente, tem que estar gravada. Deus faz todo dia, toda hora, todo instante por cada um de nós. Sim ou não, igreja? Mas faz.
faz até aquilo que você não vê, Ele faz. E como nós estamos fazendo? Se Deus é exigente, Ele exige a fé, Ele exige a confiança. Talvez alguém possa não entender isso, mas Deus exige e Ele pode, Ele é o dono de nossa vida. Será que nós temos agora motivos de agradecer a Deus por estarmos vivos aqui agora? Quem é o dono do fôlego da vida? Então, não temos que agradecer? Será que a gente não lembra disso? Nós temos uma família em casa, né? Uma parte ficou em casa. Nós temos que agradecer que a família que está em casa, mas está bem, está nos cuidados do Senhor, porque Ele cuida. Não temos. Não temos aqui muitos que amanhã de manhã vai acordar para trabalhar, tem um trabalho, para ter no final do mês um salário. Não temos motivos para agradecer? Muitas das vezes, pelo mundo que caminhamos, acontece que adoecemos. E de uma hora para outra nós somos curados. Não é Deus, pela sua vontade, que nos cura? Não são motivos? Claro que é. Essa sua fé aqui agora, que veio à casa do Senhor, é uma forma de declaração que é grata a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua casa. Essa é a forma, queridos, de não esquecermos de agradecer. Então, meus queridos irmãos amados, esse verbo, traduzido por render graça no hebraico, que é iada, não é? No hebraico, render graças, essa palavra significa essencialmente, irmãos queridos, um reconhecimento, quer dizer, uma confissão pública de reconhecer Deus, agradecendo a Deus com a sua vida, servindo com atenção, servindo com alegria, como disse o salmista no Salmo 100 que nós lemos, com alegria, vindo à casa do Senhor. Então, queridos, reconhecimento dos atos de Deus em toda a sua história. Amados, segundo esse homem, Klaus Westermann, deixa eu ver, eu anotei o nome dele aqui, Westermann. Klaus Westermann, ele é um alemão, não é? Era um grande evangelista, um homem estudioso. Ele nasceu no dia 7 de outubro de 1909. Klaus Westermann. Ele era um protestante, ele era um servo do Senhor. E ele fala, segundo ele, que não há nenhuma palavra no Antigo Testamento que expresse a ideia contemporânea de agradecer. Que expresse essa ideia de agradecer. Quando Deus deseja expressar gratidão, que você expresse essa gratidão, se usa esse verbo iada, grego, né? no hebraico, iada. É o verbo no hebraico, iada, que é agradecer, que significa louvar. Esse verbo significa louvar. Está vendo? A forma de gratidão, de agradecer, louvar e adorar a Deus, no hebraico significa isso, iada, louvar. Ou barak Hashem, abençoar. Barak, abençoar. Deus te abençoe, barak Hashem, hebraico. Para que a gente entenda o que é gratidão, o que é agradecer, é louvar, é adorar a Deus, é abençoar. Está aqui nos originais dos escritos sagrados. O adorador, irmãos, ele reconhece Deus como seu abençoador. E esse reconhecimento é isso, é na sua caminhada. E você não caminha só. Você tem uma família. Você tem a família da igreja. Você tem o seu dia a dia, que você caminha junto. E é preciso que a gente reconheça isso, queridos irmãos amados, para que a gente possa, como esse adorador, reconhecer
Deus como nosso abençoador. Mais uma de Klaus Hasselmann, que ele afirma que o Antigo Testamento não possui nenhum conceito autônomo de agradecimento. Ele fala que a expressão de gratidão a Deus está incluída no louvor. Ele quer mostrar isso, que ao agradecer ali no Antigo Testamento está na adoração, no louvor a Deus. Por isso que ele traz nesses salmos, ele mostra que tem uma parte desses salmos que é somente para agradecer e louvar a Deus. Um salmos de ação de graça, que é no louvor e na adoração. Então, meus queridos, a melhor tradução do verbo yada tem claramente o significado de uma confissão, de gratidão, no seu louvor, na sua adoração, na sua dedicação ao culto que você presta a Deus. Porque Deus nos chamou para cultuar. A Bíblia diz, congregai-vos. Hoje você vê aí fora muita gente pregando que você não precisa vir à igreja. Mas por que Deus construiu a igreja? Porque Ele quer falar ao seu povo, Ele quer estar perto do seu povo, Ele quer estar junto com o seu povo. Dá para a gente raciocinar, para não deixar que nada possa tentar nos confundir a isso. Se nós não estivéssemos aqui hoje, íamos sermos avivados por essa palavra gratidão, como poderíamos se nós não estivéssemos aqui? Eu lhe digo com segurança. Muitos você ouve que, eu não preciso ir à igreja, eu leio a Bíblia em casa e oro. Eu lhe digo a você que é a coisa mais difícil do mundo, de quem não vem à igreja, de estudar a palavra de Deus diariamente em casa. Mas eu digo com segurança, porque nós temos um adversário que ele trabalha de toda forma, tarefas, situações, para que você não tenha condição de pegar a Bíblia ou um tempo para ir orar. Ele trabalha dessa forma. Mas quando você vem pela fé, o Espírito Santo toma conta de você e leva você a meditar, a ouvir, a receber, para poder se santificar. Veja que Jesus diz que aquele que for santo, se santifique mais, agora nesses últimos dias. E nós precisamos, irmãos, você e eu e nós reconhecemos que somos limitados. Se não buscarmos essa direção de Deus, a gente não consegue vencer. Uma hora por outra, corremos o risco de nos desviarmos. Não tenha dúvida disso. Porque vem o esfriamento da fé. Porque o inimigo trabalha dentro disso. Ele aproveita as oportunidades que são dadas, as brechas. É por isso, queridos irmãos e amados, que nós devemos despertar. Porque nós estamos chegando nesses últimos dias. O adorador, ele deve confessar os atributos e os atos de Deus na sua vida. Aquilo que Deus faz por você. Você deve agradecer, louvar a Deus sempre. Quantas situações nós passamos e que olha para um lado e para outro, não vimos como sair daquela situação. Mas quando você está ligado a Deus, de imediato a promessa de Deus chega para você. Ele consola, Ele lhe dá forças, Ele abre aquela porta, Ele dá aquela condição. Quantas vezes? Eu digo para mim, inúmeras vezes. Com vocês eu acredito também muitas vezes. Que Deus já concedeu uma bênção que você já entendia que não seria alcançada. E que Deus abriu para você aquela porta, que Deus lhe deu a condição de você realizar aquele desejo do seu coração. Então nós temos, queridos, nunca deixar de agradecer. Temos que agradecer constantemente com a nossa vida, diariamente. E não estar só no muito obrigado. É com toda a nossa vida. É com toda a nossa vida. Então, queridos, a noção de agradecimento é toda a base da ação de graça. Essa é a noção do agradecimento. A base a sustentação é ação de graça. Ação é atitude de gratidão, de reconhecimento. É o que nós, como escolhidos e santos que nós somos, precisamos entender que é necessário. Irmãos queridos, esse homem, quando beneficiário de um dom, muitas das vezes não lembra de agradecer. Quantos não agradecem?
pela caminhada espiritual, irmãos, na igreja, desde lá do Orlando e em outras áreas que eu trabalhei, desde o início, tive obras fora dessa aqui que iniciamos em outros lugares. Você ficava feliz, vinha uma pessoa na igreja, aquela pessoa começava a se entregar, a se dedicar maravilhosamente, você feliz, porque estava vendo a igreja se desenvolvendo através daquela pessoa. De uma hora para outra, aquela pessoa, quando recebia uma bênção, sumia da igreja. Foram muitos que eu vi, muitos, sumiram. Foi receber a bênção do Senhor, ao invés de agradecer, fugiu de Deus. Foram muitos. Eu ainda me lembro, o Valneide vai lembrar, foi aqui essa já, no início dessa obra, uma jovenzinha de Itabaiana, que eu fui até buscar ela lá. Ela veio para aqui, Valneide até que se dedicou um bocado com ela mesmo. Você lembra dela, Valneide? Lembra? Uma jovenzinha, chegando na adolescência, ficou aqui uns anos ainda, não foi? Hã? Não estou ouvindo você. Não, foi ela não. Mas vamos encurtar a história. Essa moça veio, não só o Valneide, como outros irmãos, tiveram um carinho especial por ela. Ela era de uma família muito humilde e elas começaram a trabalhar com ela, a suprir aquilo que era necessário para uma adolescente. Ela foi crescendo, depois conheceu uma outra pessoa por aí e abandonou. Foi embora. E não falou nada para ninguém. Porque quando há uma mudança, né, um êxodo, uma saída de um lugar para outro e tal, tudo bem. Mas sumiu, estava em outro lugar, a gente via ela por aqui e tudo. Só para que a gente entenda que há ainda pessoas que, homens e mulheres, que recebem a bênção e fogem de Deus, ao invés de agradecer aquela bênção, porque não tem uma bênção, Deus tem todas as bênçãos. Deus tem todas, não é uma só que Ele quer dar a nós a bênção, Ele quer dar tudo aquilo que a gente precisa. Só para a gente entender que é necessário ter esses momentos de gratidão com a nossa vida, servindo a Deus, agradecido por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, o salmista louva, ele dá graças a Deus, irmãos, como uma forma causativa. Rodar, que é outro verbo hebraico, que significa louvar, apreciar e especialmente reconhecer. É o significado desse outro verbo hebraico, rodar, yada e rodar, que significa louvar, apreciar, reconhecer. Está vendo, queridos irmãos e amados, como Deus traz a nós a direção perfeita, porque Deus quer que a gente reconheça que Ele é Deus em nossas vidas, que sem Ele nós não temos vida, nós não temos família abençoada, nós não temos casamento abençoado, nós não temos suprimento na caminhada, se não for Deus. O mundo tenta enganar, trazer algo por lados ilícitos, quer dizer, leva ao pecado, porque o mundo não tem nada para dar a ninguém, porque tudo pertence a Deus, o Criador dos céus e da terra, dos mares, do universo, é Deus. O mundo não tem para dar nada a ninguém. O mundo pertence a Deus, Deus é que é o dono de tudo. E quando Ele traz alguma coisa para alguém, Ele traz por meio errado, por meio ilícito, enganação, mentira, roubo, corrupção. É o que a gente vê o mundo vivendo hoje. Aqueles que estão distantes do conhecimento de quem é esse Deus. Então nós temos motivos, irmãos, para agradecer a Deus, a saber, experimentar, não é? Uma verdade abstrata, que é conhecida como reconhecer toda a sua riqueza. O que é que a Bíblia diz? Que Deus é o dono do ouro e da prata. Ouro e prata que a gente conhece são coisas de valores. Então Deus tem todo o valor para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua igreja. Deus tem tudo isso, queridos irmãos, e a gente precisa entender, reconhecer e agradecer. Essa significação, irmãos,
é demonstrada e ilustrada pelos verbos que o salmista coloca em paralelo, que é esse rodar, que significa cantar, esper, enumerar e enunciar. Salmo 9, verso 2, alguém leia para mim, por favor. Salmo 9, verso 2. Esses verbos em forma de gratidão. Outro verbo em forma de gratidão, zamé, que significa cantar. Veja, irmão, Salmo 18, verso 50. Leia aí algum dos nossos irmãos. Salmo 18, verso 50. Zamé, que é cantar. Salmo 18, verso 50. Amém? Cantar, adorar a Deus. Agradecer, irmãos, é louvar a Deus, é agradecer, é lembrar que nós somos abençoados. Gratidão é o reconhecimento. Gratidão é o surgimento de consciência que não podemos retribuir, a não ser louvando e adorando a Deus. Tem que ser dessa forma, que é Deus que quer isso. É Deus que nos ensina a agradecer perfeitamente, louvando e adorando a Ele. Irmãos, o que é gratidão? É reconhecer Deus em tudo que Ele faz. Como disse o salmista, muito bem, repetindo, Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Será que a gente já fez essa recitação? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Eu posso dizer de mim para Deus, como cada um de vocês. Quantos benefícios Deus tem trazido a nós, a nossa família, aos nossos filhos. Quantos? Queridos, a mentalidade hebraica, né, o que pensa o hebraico, de agradecimento, é totalmente traduzido no louvor. Louvor, louvor, louvor. A mentalidade hebraica é isso. É agradecer, louvando a Deus. É reconhecendo. Há uma história judaica, irmãos, que ilustra muito bem esse conceito de gratidão. Quando fala que Abraão recebia peregrinos e alimentava. Você sabe o que Abraão fazia com esses que ele recebia e alimentava? Abraão impelia eles ao peregriná-los, louvando a Deus. Na caminhada deles, eles iam louvando a Deus. Como gratidão, Abraão recolhia eles, atendia eles, supria eles, mas recomendava a eles a sair louvando a Deus. Quando eles não faziam, Abraão dizia para ele que eles tinham que devolver a bênção que tinha recebido, eles tinham que pagar a bênção que tinha recebido se eles não saíssem louvando a Deus. Então veja como Deus exige de nós, queridos irmãos e amados, que a gente louve a Ele, que a gente agradeça, para render graças ao Deus de Abraão. E Abraão dizia a ele assim, veementemente, então pagas o que deve. Quer dizer, devolver a bênção que ele tinha recebido, ele tinha que pagar. Então nós, queridos, podemos, se deixarmos de seguir como Deus nos ensina na gratidão,
podemos pagar também perdendo a bênção dos céus. Perdendo a bênção dos céus. A gente pode entender isso, que Deus quer que a gente adore. Então, irmãos, tudo aquilo que o Senhor fez por você, fez pela sua família, mediante a impossibilidade de retribuição, pela bênção recebida, não resta mais nada, senão se prostrar diante de Deus. Não tem como fazer outra coisa diferente em adoração. Mas lembrar, irmãos, que gratidão a Deus não é apenas, como eu já falei, muito obrigado, Senhor. É muito mais do que isso. Eu acredito que vocês pensam como eu, Deus merece muito mais, por tudo que Ele tem feito por nós. São grandes pelejas, são situações terríveis, que só Deus para nos auxiliar. O mundo é mau. Se não tivermos Deus do nosso lado, não conseguiremos vencer. Por isso que temos que agradecer. Por isso que você ouve também de outros jovens, lá no Salmo 46. Eles reconhecem que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro bem presente na hora dos problemas enfrentados, das suas angústias. Eles reconhecem aqui de uma forma grata, Salmo 46, verso 1, que o Senhor é o nosso refúgio, é o único. Temos que agradecer sempre, porque Deus é esse único que pode nos dar a garantia de vencer diante de aflições. Então, queridos irmãos amados, é louvar e adorar. Olha o convite do Senhor Jesus para nós aqui nesta noite. Qual é o convite do Senhor? Nesses 2 primeiros versos do Salmo 100. Cantem hinos a Deus, ao Senhor. Todos os moradores da terra, adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Esse é o convite do Senhor para nós aqui agora, nesta noite. Louvar a Deus, adorar a Deus com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa família, servindo, cultuando, celebrando ao Senhor nosso Deus eterno. É bom, queridos, buscar a Deus e agradecer e servir. Jeremias, ele fala dos atributos de Deus. Lembra lá em Lamentações, não é? Capítulo 3. Das infinitas misericórdias de Deus, que são as causas de não sermos consumidos. Temos ou não motivos de agradecer? Eu lembro, queridos, quando eu ainda não era convertido, algumas situações ruins que eu enfrentei, que só Deus foi Ele quem pôde me livrar, mesmo eu ainda não servindo a Ele, mas eu tinha a promessa da minha família que já servia. Da família minha que já servia, eu tive o livramento. Ou então entender que Deus, como Ele é onipresente, onisciente, Ele sabia do meu coração que um dia ia ser aberto para Ele. E Ele me concedeu a bênção do livramento em algumas situações. Hoje, eu não tenho motivos de agradecer. E como eu posso agradecer, sempre eu oro a Deus dizendo: Senhor, a minha gratidão é te servir cada dia mais, é fazer a tua vontade, essa é minha gratidão. Não tem de outra forma. É pouco aquilo que a gente ainda quer agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, queridos irmãos, nós vamos lembrar, gratidão a Deus alegra o coração de Deus, faz com que Deus abra as portas dos céus. Não tenha dúvida disso. Quando Deus está feliz com a atitude de alguém, de um servo, é o hino que nós cantamos aqui. Chuvas de bênção teremos, mandas-nos jaz ao Senhor. Não é isso? Mas Deus tem a bênção que a gente precisa. Nós precisamos levar a Deus, a comover o coração de Deus com a nossa adoração de gratidão, louvando a Ele, para que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre nossa família, sobre nossas vidas, sobre nosso ministério, sobre nossas igrejas. Então, queridos,
Deus é tudo que você tem. Seja sempre grato a Deus, com a vida de fidelidade, de integridade, de lealdade. É isso a forma de agradecer, essa vida leal, essa vida fiel. Uma vida íntegra, servindo a todo tempo, toda hora. Vocês lembram? 1 Coríntios capítulo 15. É 15:58. Vocês lembram? Sede e abundante. Por quê? Porque na obra do Senhor o serviço não é em vão. Sabe o que quer dizer isso? Que aquilo que você faz, Deus já tem como recompensa, que é a natureza dele, de lhe abençoar. Portanto, sede firme, constante e abundante. Porque na obra do Senhor, aquilo que você faz não é em vão. Está vendo? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Então, queridos irmãos e amados, terminando, precisamos entender que devemos ser gratos, com gratidão em nossas atitudes, nós agradeceremos a Deus e seremos recompensados. Amém? Vamos ser gratos a Deus todo o tempo, com a nossa vida, porque aí é o que a gente precisa, irmãos, a segurança, as coisas que precisamos para caminhar, Deus promete derramar sobre nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé, agradecendo a Deus. A nossa irmã Elisama Farias vai fazer essa oração de gratidão. Vamos orar com a irmã? Oremos. Agradecemos, sim, a Deus. O Senhor é maravilhoso para conosco. Sempre, Senhor. É o Senhor, meu Deus. Amém. Deus é fiel, não é? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias. Sobre essa igreja vencedora, gloriosa e grata ao Senhor, que aqui está presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está implantada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja, com gratidão, amor e alegria, diz amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.